simbolizando uma transferência, e aí os pecados que estavam no santuário eram passados para esse bode que representava Satanás, e ele era levado para o deserto que representava o milênio, né? O milênio, Satanás vai estar num deserto aqui na terra, não vai ter ninguém para ele tentar, ok? Todo mundo confortável com essa parte? E eu queria só reforçar um ponto que a gente passou muito rápido. Vamos ler algumas passagens aí, para a gente tocar nesse assunto. Por favor, quem me ajuda aí? Números 4, verso 7. Números 4, verso 7. O que fala? Também sobre a mesa do propiciatório estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes e os incensos, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. O que ele leu ali? O pão o quê? Contínuo. Contínuo. Olha só. Pão contínuo. A gente falou sobre uma palavra que é muito importante, tá? Tamide. Isso aqui é contínuo. Ok? E nós falamos que contínuo, ele pode ser um adjetivo, né? Ele tem um trabalho contínuo, significa que ele não para, não é isso? Trabalho é o substantivo. Porém, no texto que nós lemos ali, no verso dele tirou o contínuo, ali no verso 11, dele tirou o sacrifício diário. Não existe a palavra sacrifício no original, existe apenas essa palavra tamide. Então, dele tirou o contínuo, tá bom? Ou o diário, tanto faz. Contínuo é mais fácil você compreender. E o que ele leu ali no texto dos pães? Pães continuamente, pães contínuos, né? Significa o quê? Já que você entendeu o assunto do santuário, que todo esse ritual do santuário, ele acontecia ciclicamente, continuamente, não parava nunca, tá bom? Por isso que eles usam esse termo tamide. E quando ele vem acrescido do pronome o tamide, se a gente fosse falar em português, né? Seria o contínuo, ele vira o quê? Um substantivo adjetivo substanciado. Ele é ainda um adjetivo, mas ele tem agora a partícula, a função de ser um substantivo. É o contínuo, percebeu? Então não existe a palavra sacrifício. E no Talmud, quando eles escrevem sobre isso, sobre os rituais do tabernáculo, toda vez que eles querem dizer essa continuidade, eles usam essa palavra aqui, tamid, e põem o pronome antes. Tá bom? Então o que a gente depreende de tudo isso? Que esse poder, ele na verdade, ele tirou o contínuo. Ora, o contínuo não era para acabar nunca, mas esse poder fez com que aquilo acabasse. Vamos traduzir? Esse poder que nós estamos falando aqui, nós já entendemos de outros estudos que ele representa Roma, mas Roma não é simplesmente um império que teve um início e um fim. Roma, ele é explicado na Bíblia como tendo duas fases. Quais as duas fases de Roma? Imperial e a papal. Vocês já sabem disso, tá bom? Essas duas fases, elas fizeram acabar o contínuo e deitaram o santuário por terra? Vamos lembrar? Roma imperial. Roma, ele fez o quê? Ele crucificou quem? Jesus. E mais tarde ele fez o quê com o santuário? Ele destruiu o santuário, tá bom? Destruiu no sentido de que os judeus, eles poderiam ter reconstruído depois, mas eles destruíram de que forma? Nunca mais aqueles serviços foram operados lá. Vocês têm notícia, sai no jornal ali israelense, sai alguma coisa sobre morte de cordeiro todo dia, no sábado. Hã? O muro da lamentação é justamente isso, né? Perceberam? Então não foi assim, eu joguei uma bomba no santuário, ele queimou, mas daí foram os judeus lá e reconstruíram de novo. Não, Roma agiu de tal forma que nunca mais foi possível
ocorrerem esses sacrifícios. Então Roma tirou o contínuo, Roma imperial, tirou o contínuo e pisou o santuário, como fala o texto aqui. Tá bom? Alguém está com dúvida sobre isso? No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pela segunda vez, né? O Babilônia já tinha feito serviço antes, eles reconstruíram, e aí no ano 70 os romanos foram lá e aí destruíram o santuário. Quando eles destruíram o santuário, eles impediram que todo aquele ritual fosse novamente feito. Tá? Diz a história até que o general que estava comandando ali aquele momento de destruição, ele sabia que havia uma cortina no Santíssimo, que separava o Santo do Santíssimo, e ele aproveitou toda aquela confusão e furtivamente ele puxou a cortina para ver o que tinha atrás. E o que ele viu atrás? O que ele viu? Quem acha que ele viu alguma coisa? Quem acha que ele não viu nada? Tá bom, não, é só curiosidade. Ele não viu nada, tá? Por que ele não viu nada? Porque na destruição do primeiro templo, o templo de Salomão, sendo que havia sido predita a destruição, no tempo de Jeremias, tempo de Isaías antes, 700 anos antes de Cristo, judeus piedosos fizeram um ritual e retiraram a arca sagrada do templo e esconderam numa caverna, tá? E até hoje não foi encontrada essa arca. A senhora Ellen White não deixa definitivamente claro se ela vai ser encontrada. Ela dá umas indicações, tá? Mas você não pode ter certeza que vai ser encontrada. Mas se for, vai ser o maior achado arqueológico de todos os tempos, né? Nem todos os judeus entenderam que aquela cena está ocorrendo ali ao lado de Jesus. Eles continuaram, alguns continuaram com aquela tradição. Não, entendi a tua pergunta. Olha só, o que ele está dizendo aqui. Tá bom, Roma imperial matou Jesus, tá bom? Mas, durante algum tempo, os sacerdotes continuaram fazendo os sacrifícios no templo. Todo esse cerimonial que vocês viram continuou rodando no templo, como se nada tivesse acontecido. Que tristeza, né? Os próprios judeus, para quem Jesus veio naquele tempo, representando todas as nações, não o reconheceram como nem todos, né? Reconheceram como Salvador. Eles continuaram a fazer o sacrifício, mas lembre-se que esses sacrifícios já não tinham mais nenhum tipo de valor e simbolismo, tá bom? Porque o tipo encontrou o antitipo. Jesus veio e cumpriu o que todos aqueles rituais do santuário apontavam, tá? E qual é a prova principal, mais contundente, de que Deus realmente não se importava mais com aquele santuário? O véu foi rasgado de onde para onde? De cima para baixo. O templo era alto, não era possível alguém subir lá e com uma tesoura e cortar. Foi a mão de Deus que fez isso. E para representar que era Deus, ele fez de cima para baixo. O normal seria de baixo para cima, porque você puxa a cortina de baixo, certo? Foi Deus fez de cima. Então, a partir da... Sim, provavelmente repararam aquilo de algum jeito, devem ter percebido isso, deve ter um sinal, mas veja, eles estavam com o coração endurecido. Quantos sinais Jesus fez? Tá? Na última entrevista em que Jesus fez com os sacerdotes do templo, na quinta-feira, antes de passar pela crucifixão, e no momento em que ele saiu pela última vez, ele falou aquela frase: o vosso templo vos ficará deserto. Tá? Jesus falou isso para eles, quando eles não aceitaram. Mas aí a Bíblia não fala, tá bom? Mas Ellen White permite a gente ter um vislumbre disso. Diz que o rosto de Jesus irradiava de divindade. E mesmo assim eles não aceitaram, eles endureceram o coração. Tá? Isso pode acontecer com a gente também. Por isso o alerta dos tempos, por isso que nós estamos aqui estudando, né? Para a gente não ser enganado no futuro com as coisas, tá bom? Bom, Roma Imperial então fez o quê? Deitou por terra o santuário e atacou o príncipe do exército, tá bom? Olha ali de novo, verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário. Então Roma matou Jesus e posteriormente destruiu o templo, tá bom? E agora? E Roma papal? Roma papal
matou Jesus novamente? Em tese, tá? Em tese eles promoveram o que é conhecido como missa. E a missa nada mais é do que um sacrifício sem dor. Então a cada missa eles estão novamente, conceitualmente, né, na cabeça da doutrina católica, eles estão novamente crucificando a Jesus, tá? Naquele momento em que ele, inclusive, né, na missa, que eles pronunciam aquelas palavras, eles creem que há uma transubstanciação e aquele pão de fato vira a carne de Jesus, né, que foi morto, né? Uma blasfêmia completa, tá? Porque Hebreus fala diversas vezes que Jesus morreu uma única vez. Então, se você faz Jesus morrer novamente, é uma blasfêmia, tá bom? Baseado nisso aí, uma vez eu trabalhava com um cara que ele era católico e praticante, né? Porque eu fui católico, mas não praticante, né? Uhum. E aí eu perguntei isso para ele, você acredita efetivamente que aquilo ali é a carne? Aí ele fala, aquilo é a carne. Ele falou com aquela veemência de que, assim, ele acredita efetivamente que ao fazer aquela oração, o pão se transforma na tecido ali da carne de Cristo. Porque ele pega a passagem lá e fala assim, quando Jesus fala, esta é a minha carne, ele diz que é efetivamente. O próprio Jesus estava pegando um pão que estava simbolizando a carne dele, né? Quando a gente tem hoje o batismo, vocês creem que aquela água que está no tanque batismal é santa? Não, ela é água a gente costuma brincar, né? Da caesbe, tá bom? O que importa ali é o símbolo. E é isso que os judeus não entendiam, tá? Eles passavam por rituais de purificação, mas eram processionais aqueles rituais. Eles faziam mecanicamente, eles deixaram de entender o símbolo que está por trás, tá bom? E por isso eles perderam de compreender a morte de Jesus. Estão esperando até hoje, né? Embora alguns já estão suspeitando que ele está um pouco atrasado. Só tinha uma dúvida meio que surgiu agora. E quando a gente faz aqui na Semana Santa, pedaço do pão É um símbolo, tá? É um símbolo. Símbolo não é a própria coisa, o próprio objeto, tá? E Jesus ele fala isso, né? Ele fala, tomar isso em memória de mim, porque esta é a minha carne. Aí os católicos entendem, é efetivamente a carne. E a gente tem toda uma doutrina, tá? Que foi escrito. escrito. A gente entende que é para a lembrança do que Cristo fez por nós. Pessoal, eu volto à pergunta aqui. Como é que Roma Papal fez a mesma coisa? Como que ela matou Jesus e como que ela deitou por terra o santuário de Deus? Como é que ela atingiu o príncipe dos exércitos, o príncipe do céu? Tudo que ele fez e colocando tudo que eles estão fazendo. É isso mesmo, tá bom? Então, veja só, eu vou ler algumas coisas aqui, só para a gente não perder os detalhes, do que foi feito e o que, na verdade, a igreja que se diz representante de Deus, a igreja medieval, fez e que vai comprovar que Roma Papal fez a mesma coisa aqui. Reparem bem, tá bom? Os detalhes. Suprimir o contínuo representa a substituição feita pelo papado da união voluntária de todos os crentes com Cristo, tá? Por uma união obrigatória com a igreja visível. Vamos percebendo os detalhes, isso é muito importante. A substituição de Cristo como cabeça invisível da igreja por uma autoridade e uma cabeça visível do Papa. A substituição do acesso direto a Cristo para todos os crentes por uma hierarquia sacerdotal que você tem que percorrer, tá bom? A substituição da salvação pela fé em Cristo por um sistema de salvação mediante obras ordenadas pela igreja. Olha só. E muito importante essa agora, a substituição da obra mediadora de Cristo como nosso grande sumo sacerdote nas cortes celestiais por um confessionário e o sacrifício da missa. Perceberam? O que mais? Nítido. Muito nítido. Comenta tudo, ó. Você paga pelo seu perdão, você paga para tirar um purgatório, tudo envolvido. Remontado todo. Criaram um processo. É mais tranquilo terceirizar para ele do que eu me santificar. Isso, exatamente. Caso está resolvido. Exatamente. E por último, ó, resumindo tudo que vocês falaram aqui, olha só, um sistema que desviou completamente a atenção dos homens de Cristo e assim
isso implicou em receber os benefícios, em não receber, né, os benefícios do seu ministério. Isso foi o que a igreja medieval fez. Então veja só, Jesus estava no tabernáculo celestial, fazendo um ministério que era representado por esse tabernáculo do passado aqui. Tá? Ele executa as mesmas coisas. Claro, ele não mata cordeiro, porque ele já entrou no santuário com o seu próprio sangue. Entenda um simbolismo, tá bom? Mas ele comparece, intercedendo por nós, quando nós confessamos os pecados, diante do trono de Deus. Olha só, o Santíssimo, o local onde ficava a Arca da Aliança, aqui aparecia uma luz visível da presença de Deus. E o sacerdote, ele parava aqui, diante do altar de incenso, que, lembra que nós lemos, pertencia ao Santíssimo. Só que para que o sacerdote não morresse, era colocado um véu aqui. Mas um móvel, altar de incenso, pertence ao Santíssimo. Então o sacerdote parava diariamente aqui, oferecendo com incenso, né, que representa as orações e o Espírito Santo ali, né, o Espírito Santo que promove o perdão dos pecados, né, que promove o arrependimento, dizendo melhor, tá bom? E aí você confessa os seus pecados, e aí Jesus expõe isso diante do trono de Deus. E aí os seus pecados são tirados de você e colocados aonde? Nos livros do santuário, nos livros de registro do céu. Você está perdoado, pode ir em paz. Você pediu perdão a Deus, você está perdoado, tá bom? Mas os seus pecados ainda por um tempo estão registrados nos livros do céu. Em que momento eles serão apagados? Quando Jesus terminar a segunda função que ele tem, que representa aquela vez num ano em que o sumo sacerdote vestia roupas de linho, reparem, não mais roupa de sacerdote, roupas de linho, que representa a realeza. E ele comparece diante de Deus, e ele faz a defesa de você, dos seus pecados. No final, né, do seu perdão, no final desse processo, os seus pecados são limpos dos livros do céu, você está salvo, e os seus pecados são colocados sobre quem? Satanás, que representa aquele bode do passado. Vocês perceberam que esse modelo aqui representa o que Jesus está fazendo no céu? Os dois trabalhos de Jesus, trabalho diário de intercessão por nós e o trabalho como nosso advogado, que é um processo que começou em 1854. Tá bom? Os evangélicos, nossos irmãos, o ministério de Cristo para eles termina na cruz. Então, quando a gente avança falando sobre o santuário no céu, eles falam que isso é blasfêmia, nós não sabemos o que estamos falando, é coisa de Ellen White. Mas eles esquecem que nós temos um modelo lá no Antigo Testamento. Está tudo representado lá. É sacerdote e somos sacerdotes. É tão bacana essa didática de ensino. Exatamente, é muito claro. Mas no Novo está escrito. Então, assim, o finalzinho que você leu da parte antes de 46, sobre a questão dos benefícios do Evangelho, que a Igreja Católica removeu, a gente vê isso claramente no comportamento dos pais da Reforma. Todos eles eram autoridades da Igreja de Roma, estudiosos, mas tinham um constante sentimento de condenação. Eles não conseguiam se livrar disso. Perfeito. Até quando eles conheciam realmente a justificação pela fé. Aí todos, você vê, no Grande Concílio fala isso claramente, todos eles, quando tinham contato com essa mensagem, eles tinham paz. Coisa que eles não conseguiam, era o tempo todo eles tentando fazer uma coisa, tentando santificar, atrás disso, fazendo obra, não sei o que, se humilhando, e sempre aquele sentimento de condenação perpétua que eles tinham, né? Até ter a clareza da verdade, da justificação pela fé. Ainda bem que isso acontecia com eles, com a gente não, né? Pessoal, quando que isso acontece com a gente? Acho que todos aqui já passaram por essa experiência. Os pais reformadores, você vê que todos tinham esse mesmo sentimento de condenação. Exato. Mas isso acontece com a gente. Olha só, em que momento? Todos nós aqui somos pecadores, né? Não tem nenhum santo no sentido popular, como se diz aí. Quando você muitas vezes repete um pecado que você caiu muitas vezes e que você fica envergonhado, qual é a sua primeira atitude? É fazer que nem Adão e Eva? Fugir de Deus? A gente faz isso. E a gente acha que a gente deve primeiro se purificar, ficar santo novamente, para é o contrário. A gente tem que ter a coragem, como eles tiveram, de confessar o nosso pecado diante de Deus e sentir a paz do perdão, né?
Mas e salvação e obras? Como é que funciona? Claro, não vamos falar sobre isso hoje, mas resumindo é isso. Você se convence de quão pecador você é, você vai a Cristo, porque o Evangelho é oferecido de graça, você confessa, no momento que você se arrepende, compreende isso, o Espírito Santo fala a você, e você se arrepende, você confessa os seus pecados são perdoados, você se sente feliz e você começa o processo de santificação. Quando você começa o processo de santificação, você vai se tornando mais semelhante a Jesus. E se você ficar mais semelhante a Jesus, você vai produzindo as mesmas obras dele. É isso. Salvação é pela fé e as obras apenas mostram que o fruto é bom. Percebeu? Pelos frutos os conhecereis. Ah, eu não posso ler o coração de uma pessoa. De fato, você não pode. Mas se você parar para observar e você olhar o que você puder olhar as obras dela, você vai perceber se ela de fato é um cristão verdadeiro, né? Sei lá, tem inúmeros exemplos, cada um aqui pode criar um exemplo, né? Uma pessoa que sábado de manhã está na igreja e sábado à noite pode estar num lugar onde Jesus jamais entraria, né? Não estou apontando nada aqui, eu só quero mostrar um exemplo para vocês. Tem vários outros, tá bom? Isso é salvação pela fé. Você não tem que fazer nada para ir a Cristo. Você vai, aceita a proposta dele, é perdoado, sai feliz e começa o seu processo gradativo de transformação. Ah, um dia a gente vai, a linha do tempo, aqui está a volta de Jesus, e eu estou aqui na minha caminhada de santificação. Um dia eu vou chegar aqui e vou falar assim, já sou santo, agora eu só espero ele voltar. Isso acontece com algum de nós? Como que é o processo de santificação? Tá bom? Só aqui, ó, quando ele volta que você é transformado, e aí não tem mais o pecado, a gente deixa de ser pecaminoso. Lembre-se, pecado não são atos, pecado é condição. Essa é uma reta bem linear, assim, né? Eu desenhei, na verdade, assim, porque a gente tem altos e baixos, né? Mas mesmo assim, é Subindo. Santificação, tá bom? Linha de tangência. Olha só, por que nunca a gente vai ser absolutamente santo, sem nenhum pecado antes da volta de Jesus? Pensem comigo, bem simples. Se eu me tornar santo e eu não tiver mais nenhum pecado, Não precisa de Jesus mais. eu não preciso mais de Jesus. Percebeu como isso é idiota, essa ideia de alguém achar que eu já atingi o nível? É porque tem um problema com a questão da palavra santo, que as pessoas confundem essa palavra às vezes. Né? Como obras, como atos. Não, assim, santo da pessoa se tornou santo não peca mais. Não, santo é separado, tem um outro significado para isso também. Então, às vezes, as pessoas confundem esses dois significados da palavra santo, né? Isso. Vamos lá. Separado para uma finalidade, né? Pessoal, eu queria agora ter só um tempinho, porque a gente temos ainda um tempinho. Vamos ler duas passagens para agora a gente compreender. Então a gente já sabe, tá? Já entendemos aqui que nós no verso 14 recebemos uma previsão muito interessante, tá? Depois de 2.300 tardes e manhãs, e eu já vou explicar o que é isso, começaria uma obra no céu que seria a obra do juízo, correspondente àquele dia que o sumo sacerdote agia, que agora vocês já conhecem, tá bom? Então foi dado, olha só, Daniel está em algum momento aqui, ó, tá? A cruz de Cristo, por aqui assim, olha só, Daniel viveu bem antes, 600 anos, 500 anos antes de Cristo. Em algum momento para frente, começaria a contar esse período de 2.300 alguma coisa, que a gente vai ver, tá bom? De forma que essa profecia diz exatamente quando que começaria o juízo no céu. Olha que informação bacana, tá? Deixa eu dar mais uma informação e a gente vai ver quando a gente estudar o capítulo 9. No capítulo 9 é dada uma previsão também, e é uma previsão muito interessante, porque mostra um período para que fosse até o momento do batismo de Jesus. Olha só que interessante. Então nós temos um par de profecias, essa aqui está no capítulo 8 e essa aqui está no capítulo 9. O capítulo 9 mostra a profecia para a obra de Jesus na cruz, né? E que depois começaria
ao seu ministério no santuário celestial como sacerdote, tá bom? E a segunda profecia, essa que nós estamos vendo agora, dá o tempo preciso até que Jesus comece no tabernáculo celestial a sua segunda obra como sumo sacerdote. Olha que legal, olha que estrutura, tá bom? Nós vamos ver até que essas duas profecias começam juntas, tá bom? Então, capítulo 9, quando que Jesus viria, o batismo dele, e começaria o ministério dele. A profecia desse capítulo, quando que Jesus começaria a sua segunda atividade no céu. Porque nós sabemos que a primeira, assim que ele subiu, ele começou já, tá bom? Todo mundo confortável até aqui? Então vamos ler duas passagens. A segunda atividade dele acumula com a primeira, né? É o quê? Desculpa. A segunda atividade dele acumula com a primeira. Sim, acumula com a primeira. Ó, o desenho certo é assim, ó. Tá bom? O desenho certo é assim. Olha só, leiam para mim agora Números 14 e 34. Só para a gente entender tempo profético. Tá? Números 14 e 34. Quem pode ler? Segundo o número dos dias em que esfriaste da terra, 40 dias, cada dia, representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Vocês notaram aí que ele dá uma pista de como você interpreta? Cada ano por um dia, ou cada dia por um ano. Tá bom? Mais uma passagem, Ezequiel 4, 6 e 7. Quem pode ler para mim? Isso. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o centro de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Pessoal, essa verdade que está na Bíblia, tá? O conceito de dia-ano. Toda vez que você está num momento de profecia, tá? Você utiliza esse conceito aqui. Então vamos lá. O anjo falou que até 2.300 tardes e manhãs. Vamos primeiro assumir que ele está se referindo a dias. Eu já vou mostrar para vocês por que a gente assume que é dias, tá bom? Então, na verdade, ele falou aqui dias, né? Eu vou botar entre aspas, mas representava um período de quanto, na verdade? 2.300 Anos. Tá bom? Ora, se é um período, como eu mostrei, e se eu falo que esse período dura 2.300 anos, qual é a próxima pergunta que todo mundo deveria estar louco para saber? Quando começa, senão não serve para nada. Percebeu? Isso vocês só vão ver no capítulo 9. O anjo não vai esquecer essa parte. Ele vai mostrar a dica de quando começa. Se eu sei quando começa, eu sei quando termina. E aí está marcada a data. E até termina aí, mas só que Daniel perdeu as forças, caiu. Mas daí o anjo voltou depois e completou. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis. Quem pode ler para mim Gênesis 1, acho que é verso 5. Gênesis 1, verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Opa, peraí, que legal. A profecia aqui fala como? Tarde e manhã. Não é isso? Lê de novo, Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs. Pessoal, vocês todos já sabem que o período de um dia bíblico, ele é primeiro a parte escura, depois a parte clara. Tá? Por isso que fala primeiro tarde e depois manhã. Por que a gente guarda o sábado de pôr do sol a pôr do sol? Não é de meia-noite a meia-noite? O mundo começou de noite, aí depois ele disse, haja luz. Não, tudo bem, ali não tinha nada antes. Mas quando Deus botou as coisas para rodar, lembra que ele fala sempre, foi a tarde e a manhã. Ou seja, parte escura e parte clara do dia. É assim que se conta o dia biblicamente. Por isso que não é às 18 horas que começa o sábado, tá? É quando fica escuro o dia. Esse é o conceito, tá bom?
Não vou entrar no mérito de como que é lá no polo, tá? Não vamos discutir isso hoje aqui, não adianta perguntar, tá bom? Veja que a linguagem é a mesma usada na profecia. Por isso que tem que ser considerado dias, tá bom? Olha só, algumas Bíblias ousam traduzir o período como sendo 1150 dias, tá? Porque eles quebram, não, é amanhã e à tarde, né? Eles quebram assim, e você encontra algumas Bíblias com 1150 dias. Não, isso aqui está desvirtuando o conceito que foi colocado. São de fato 2.300 dias no conceito de ano, 2.300 anos, tá bom? Por causa das duas passagens que a gente leu aqui. Elas são a chave para a gente interpretar. Mas e se eu quisesse considerar dia? Não adianta, não encaixa nos eventos históricos, tá? Então, na verdade, embora a gente tenha essas chaves aqui, a gente vai para a história. O próprio anjo usou a história para dar a interpretação para Daniel. Lembra que ele falou? Esse império aí é a Grécia, depois vai vir a Medo-Pérsia, depois vai vir a Grécia. O anjo cita os impérios. Então ele usou interpretação histórica, tá bom? Então se a gente vai na história e considera como anos, as coisas se encaixam, os eventos caem certinho, tá? Se a gente considera dias, dias é um período muito pequeno, não dá, tá? Quantos são? 2.300 dias é o quê? Quantos anos? Um pouquinho aí? 8 anos, 10 anos, não é isso? Tá? Não serve para nada, perceberam? Então a história nos ajuda. Nem Daniel tinha morrido. Né? Isso mesmo, tá? Vamos ler o final aqui só, então, desse capítulo, né? Do verso 24 e 25, mais uma vez. Aqui é a interpretação, é a parte de interpretação, né? Quem pode ler o 24? Daniel 8, 24 e 25. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. 25. Quem lê? Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço humano. Olha só, olha o que vocês leram aí. Esse poder que representa, pessoal, 2 minutinhos, tá? Esse poder que representa a ponta pequena que nós vimos lá no começo, né, no capítulo, tá? O que ele faz? Primeiro ele causa, primeira coisa, tá? Ele tem um enorme poder. Volta aí no verso 24. Tem um enorme poder. Mas olha que curioso, mas não por sua própria força. Vamos pensar agora na igreja medieval. Ela tinha um enorme poder? Sim. Tinha um enorme poder. Assim como Roma Imperial também tinha um enorme poder, né? Roma Papal herdou esse poder. Mas era dela o poder? Ela exercia em cima dos reis, que exerciam em cima dos povos. Entendeu? Ele não tinha o poder em si. Roma Papal, embora chegou a ter alguns exércitos, mas na verdade as grandes perseguições foram feitas por exércitos dos reis, tá? As ordens vinham, vocês podem ler isso lá no conflito, né? As ordens eram dadas e os monarcas tinham que executar aquelas ordens, tinham inclusive um tempo para executar, senão eles eram excomungados. Veja só, o poder não era direto dele. Causará estupendas destruições, sim, Roma fez isso nos seus 2 períodos. Prosperará e fará o que lhe aprouver, sem dúvida, os 2 períodos prosperou, tá? Não teve nenhum império com a magnificência de Roma. E destruirá os poderosos e o povo santo. Sim, Roma agiu muitas vezes politicamente, para colocar no poder quem ela achava que devia ser. Tá? Não subia ao poder alguém sem autoridade ou sem autorização de Roma. Olha só. Fica bem claro, diz que vai até sem auxílio de mão humana, né? Sim, será quebrado sem auxílio de mãos humanas. Isso é no final dos tempos, né? No versículo 23 diz assim, ó, mas no fim do seu reinado. Aí está falando de César, não é? Estou errado. No fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, aí sim levantar-se ao meio e ficar. Aqui está fazendo uma referência especificamente ao papado.
especificamente. Tinha uma transição aqui, não? É uma transição no único verso. Ele saiu de Roma imperial e chegou no papado, tá? Exatamente isso. E até o rei de feroz catadura, né? Uma face feroz aí. Bom, pela sua astúcia, verso 25, nos seus empreendimentos, Roma tratava as coisas como empreendimentos. Era isso mesmo, tá? Ela vai fazer prosperar um engano. Engano do quê? Quebrou a verdade, quebrou as doutrinas bíblicas todas, né? O seu coração se engrandecerá. A gente já viu Roma se engrandecendo, Roma papal. Nós lemos aqui os textos como eles se consideravam, tá? Como eles consideravam o Papa, né? E destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Aqui tem um ponto importante, né? Porque isso pode acontecer, ou na verdade a profecia vai mostrar que vai acontecer novamente, tá? Lá no futuro, quando esse poder novamente ganhar o cenário mundial, algumas pessoas que vão estar vivendo despreocupadamente. Em que sentido? Eu tenho a minha vida, eu tenho minhas diversões, eu tenho meus investimentos, meu dinheiro, eu não estou muito aí para negócio de igreja, tudo. As pessoas estão vivendo despreocupadamente, tá? Esses vão ser destruídos novamente, tá? Vão sofrer. E que mais? Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, por tudo aquilo que a gente leu no início, né? A missa, as doutrinas erradas, se colocar como cabeça de uma igreja visível contra uma cabeça invisível de Jesus no céu, tudo aquilo que a gente leu, está descrito aqui. A gente faz a contrapartida, dizendo para a gente não se preocupar com Deus cuida de tudo. Inclusive, Deus se levanta. Não, mas veja, a preocupação aqui é uma preocupação mundana, humana, tá bom? Nós devemos estar preocupados com a volta de Jesus, com os acontecimentos, para isso que nós estamos nessa sala aqui. Nós estamos estudando justamente para não ser pego de surpresa, né? Exatamente isso. Aqui está falando humanismo, tá bom? Ponto de vista. Para a gente terminar, só para a gente terminar, será quebrado sem esforço de mãos humanas. Aqui pode representar, na verdade, a contrapartida da pedra que cai na estátua. Esse poder, no fim dos tempos, ele vai estar no auge. A gente vai estudar isso em Apocalipse. Ele vai estar deitando e rolando, como a gente diz no popular aí. E subitamente ele vai ser destruído. E nós vamos ver como que vai ser. Deus tem uma forma muito especial de destruir esse poder, tá? Eu diria que ele vai cair pelas suas próprias pernas. Essa é a forma. As pessoas que hoje estão dando um apoio a esse poder vão retirar o poder, vão retirar o apoio, e aí o poder cai e se esfacela. Mas isso está lá só em Apocalipse, tá bom? Finalzinho, verso 26 e 27. Quem me ajuda aí? 26 e 27. A luz da tarde da manhã, que foi dita, a verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Ou seja, não é para você, Daniel, é para frente, né? Verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Olha aí. Por que Daniel adoeceu? Ele ficou perplexo com o que ele viu e ele não conseguiu entender, tá? E como ele adoeceu, ele de fato não teve o resto da explicação que nós vamos ver semana que vem no capítulo 9. Um dia muito Tá distante também, esse dia muito distante abalou muito ele. Não, mas ele viu perseguição do povo de Deus, ele viu o povo de Deus, ele viu um poder se colocando no lugar de Deus. Isso aí, imagina como ele ficou. Ficou abatido, né? Ele abatido, passou mal, a Bíblia fala, ele ficou doente, enfraqueci. Mas né? isso também me lembra sobre Ellen White, quando ela teve, Deus deu a visão sobre o grande conflito, o tanto que o inimigo colocou uma paralisia nela, ou seja, então existe também uma fúria do inimigo, porque Daniel não tinha escrito ainda o que ele tinha visto, né? Não só isso, tá? Mas lembre-se que o profeta, quando ele é exposto a essas visões, ele tem depois uma fraqueza. Tem vários profetas na Bíblia descritos como, né, fiquei sem poder me mover. Alguns até Deus teve que pegar e levantar. Ele fica sem forças, né? Pode ser tudo isso junto, tá bom? Daniel, perplexo pela visão e enfraquecido pela visão também. Ok? Vamos orar. Semana que vem a gente vai pegar o capítulo 9, vai entender a outra parte.